Oi, meu nome é Davi. Tenho 25 anos, sou programador júnior numa startup de tecnologia que fica em Florianópolis. Se você já trabalhou numa empresa meio descolada, sabe como essas startups gostam de fazer tudo com cara de série da Netflix, paredes coloridas, puffs no chão, café gourmet e, claro, festas. Mas não era qualquer festa. Era a tradicional confraternização anual, regada a open bar, DJ ao vivo e vista privilegiada do mar em Jurerê Internacional. A diretoria alugava uma mansão inteira só para isso. Dava até para esquecer que o bônus do fim de ano tinha sido só uma cesta com chocolate. Cheguei lá com o pessoal do time, todo mundo empolgado, tirando foto como se fosse influencer. Eu tentava parecer animado, mas meu olhar procurava outra coisa, ou melhor, outra pessoa. Beatriz. Beatriz é a fundadora da empresa. 39 anos, postura impecável, fala calma, e sempre com um blazer que mais parecia uma armadura. Ninguém ousava brincar com ela. Ela não era só a CEO, ela era a CEO. O tipo de mulher que você respeita antes mesmo de saber o nome. Mas naquela noite, algo estava diferente. A avistei perto da varanda, descalça, com um vestido leve esvoaçando na brisa do mar. Ria com alguém, um riso sincero, alto, sem a menor intenção de controlar a imagem. O copo de gin na mão e o cabelo solto completavam a versão mais humana de Beatriz que eu já tinha visto. Fiquei observando de longe, tentando entender se era certo, ou seguro, querer me aproximar. Mas foi ela quem me notou primeiro. Davi, né? Do time de backing? Perguntou, virando-se como se tivesse me esperado. Sou eu mesmo. Sorri, sem saber se era medo ou entusiasmo no meu estômago. Ela me chamou para sentar perto da fogueira que os organizadores tinham armado na faixa de areia. Algumas tochas iluminavam o caminho até ali. Fomos juntos, os pés afundando na areia fria da noite. Preciso de um pouco de silêncio. DJ bom demais para o meu gosto, acredita? Ela disse, rindo sozinha. Conversamos. E, para minha surpresa, com naturalidade. Falamos sobre coisas leves no começo, tecnologia, viagens, até sobre uma banda indie que ela jurava ser melhor que qualquer playlist do Spotify. Aos poucos, as pausas entre as falas viravam olhares. E os olhares, silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Tá afim de uma aventura? Ela perguntou, num tom entre a provocação e o segredo. Pensei que fosse brincadeira. Mas ela apontou discretamente para o pequeno pier da casa. Um iate de uns 20 pés balançava suavemente, quase invisível no escuro. É do Gustavo, um investidor que já deve estar desmaiado em algum sofá. Ele vive oferecendo esse barco nas festas. Ninguém nunca aceita, ela deu de ombros. Mas eu aceitei. E você? Engoli seco. Tinha algo nos olhos dela que não dava espaço para hesitar. Eu topo. E foi assim que, descalços e com o vento bagunçando qualquer juízo, nós dois seguimos para o iate. Sem avisar ninguém, sem pensar em consequências. O casco do iate cortava a água calma com um som suave, como se não quisesse acordar o mar. Beatriz estava ao leme, firme, segura, com aquele olhar de quem já tinha enfrentado muita coisa, e ainda assim sabia sorrir. A luz da mansão, agora distante, virava apenas um ponto amarelado atrás de nós. O mundo ficava menor, mais silencioso, mais dela. Você já pilotou um barco antes? Perguntei, mais para puxar conversa do que por real preocupação. Ela riu, sem tirar os olhos da direção. Já pilotei empresa, projeto milionário, ego de investidor mimado. Um barco é mais fácil. Sentado ao lado dela, eu a observava com uma atenção que nunca tive no escritório. Os cabelos soltos dançavam com o vento, o vestido colava no corpo quando a brisa mudava, e aquele perfume discreto se misturava com o cheiro de sal. Beatriz não parecia fora do lugar ali, ao contrário, parecia finalmente estar onde queria. A música que tocava era baixinha, vinda de uma caixinha de som que ela tirou da bolsa como se fosse parte do kit náutico. Uma mistura de jazz moderno com batidas eletrônicas. Sofisticado, mas com alma.
Gosto de fugir de quem esperam que eu seja, ela disse, como se lesse meus pensamentos. No dia a dia, todo mundo quer algo de mim. Resultado, postura, controle. Aqui, ninguém quer nada. E o que você quer? Ela olhou para mim por um segundo longo, sem pressa. Agora? Só dirigir sem rumo e não pensar em nada. O barco seguia mais para longe da costa, e a escuridão do mar engolia qualquer sinal de civilização. Só o som da água e a música suave preenchiam o espaço entre nós. Em certo momento, ela largou o leme e sentou-se no banco de trás, esticando as pernas. Fez um gesto com a mão, chamando-me. Fui sem pensar. Vem ver as estrelas daqui. Bem diferente de ver da janela de um prédio. Deitei ao lado dela no estofado, e ficamos ali, calados, encarando o céu. A Via Láctea parecia mais nítida, como se também tivesse decidido aparecer só pra gente. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Ninguém vai acreditar se eu contar que estou aqui, deitada num barco, com você. E ainda assim, é o momento mais honesto do meu ano. Me virei de lado, encarando o seu perfil. Ela não olhava para mim, mas eu já não conseguia desviar. Beatriz. SHHH, ela sussurrou, e então virou o rosto. Ninguém tá olhando, Davi. E foi como se ela tivesse aberto uma porta silenciosa, daquelas que a gente só atravessa uma vez. Me aproximei devagar, sem certezas, mas cheio de vontade. O beijo aconteceu no tempo certo, sem pressa, sem pressão, como se o mar tivesse segurado o fôlego junto comigo. A boca dela tinha gosto de gin e sal. Um beijo que não era urgente, mas era inevitável. Um gesto que dizia, não sei o que vai ser, mas agora é isso. Quando nos afastamos, ela encostou a testa na minha e fechou os olhos. Melhor você não se apaixonar, Davi. Respondi com um sorriso quase infantil. Tarde demais? Ela deu uma risada baixa, curta, e voltou a olhar o céu. Acordei com a luz forte batendo no meu rosto. Por um segundo, não reconheci o mundo ao redor. O balanço suave do barco, o céu aberto sem nenhuma sombra de prédio, e o silêncio absoluto, só interrompido pelo som da água contra o casco. Olhei ao redor. Nada de mansão, nem sinal da costa. Apenas o azul, por todos os lados. Beatriz? Ela estava deitada no banco oposto, os cabelos bagunçados pelo vento da madrugada. Parecia tranquila. Mas quando ouviu minha voz, sentou-se num pulo, os olhos arregalados. Que horas são? Peguei o celular. Sem sinal. Nenhum pontinho de rede. Acho que a gente foi mais longe do que devia, murmurei, tentando manter o tom leve. Ela levantou e foi direto até o painel de navegação, onde mexeu nos botões com uma urgência silenciosa. A gente esqueceu de lançar a âncora. Como assim? Ontem à noite, eu tava distraída. E o barco ficou solto. A corrente levou. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era confortável, nem cúmplice. Era o tipo de silêncio que a gente tenta preencher com qualquer coisa. E, no nosso caso, veio com acusações mal disfarçadas. Você que pilotou, falei, mais rápido do que deveria. Ela virou para mim, o rosto tenso. E você podia muito bem ter perguntado se a âncora estava no lugar. Nos encaramos por um instante. A magia da madrugada parecia ter evaporado com os primeiros raios de sol. Agora éramos só duas pessoas diferentes, tentando entender como tinham ido parar no meio do nada. Tenta o rádio, sugere. Ela sentiu e foi até o rádio do painel. Ligou, tentou sintonizar algo, mudou frequências. Nada. Nem estática. Devia ter carregado a bateria ontem, disse, mais para si mesma do que para mim. Água a gente tem? Ela apontou para um pequeno compartimento com garrafas pela metade. Não muito. Mas o suficiente por enquanto. Sentei-me na proa, tentando achar um ponto de referência no horizonte. Mas o mar era só mar. A luz do dia mostrava o quão sozinhos realmente estávamos.
E, de repente, todo aquele encanto da aventura parecia infantil. Você acha que vão perceber que a gente sumiu? Beatriz cruzou os braços, encarando o vazio. Espero que sim. Mas sinceramente? Ninguém presta atenção quando é comigo. Aquilo me pegou de surpresa. Ela parecia tão no controle, sempre. Mas ali, com o rosto levemente corado pelo sol e a frustração nos olhos, era só uma mulher cansada. A gente vai dar um jeito, falei, tentando passar firmeza, mesmo sentindo o contrário. É. Mas até lá, vamos ter que trabalhar juntos. Começamos a improvisar. Usamos uma lona que havia no compartimento traseiro como abrigo contra o sol, amarrando nas hastes da cobertura do barco. Racionamos a água, pequenos goles a cada hora. E tiramos os sapatos, o convés já esquentava sob nossos pés. Ela tentou sorrir, mesmo com tudo. Sabia que você não era só mais um nerd de escritório. E você não é só aquela chefe que todo mundo evita no elevador. Sorriu de verdade dessa vez. Foi no meio da tarde, quando o calor já fazia o metal do barco arder sob nossos pés, que vi a silhueta no horizonte. Uma mancha escura recortando o azul. Apontei com a mão tremendo de excitação. Ali. Aquilo é terra, não é? Beatriz pegou os binóculos do compartimento de emergência. Passou uns segundos em silêncio, depois soltou o ar num suspiro que parecia conter o peso do mundo. É uma ilha. Pequena. Mas é. Foi como se o universo tivesse nos ouvido. Ligamos o motor de reserva, torcendo para que tivesse carga suficiente. E ele respondeu com um ronco fraco, mas firme. A esperança virou movimento. E o movimento virou uma corrida silenciosa contra a distância. A ilha se aproximava devagar. Era selvagem, cercada de mata fechada e rochas altas em alguns pontos, com uma faixa de areia clara que parecia nos convidar ou nos testar. Ao atracar, pulamos do barco com mais alívio do que elegância. A areia era quente, mas firme. Havia sombra, frutas que pareciam seguras e um silêncio diferente do mar, um silêncio de espera. Bem-vinda à nossa ilha deserta, falei, tentando disfarçar a tensão com humor. Beatriz olhou ao redor, as mãos nos quadris. Se fosse um pitch, eu diria que falta infraestrutura. Rimos juntos. Pela primeira vez desde que o barco ficou à deriva, estávamos no mesmo ritmo. Montamos abrigo usando a lona, galhos secos e a estrutura do bote inflável de emergência. Ficou feio, mas funcional. Esticamos as garrafas de água sob sombra e colhemos alguns frutos parecidos com araçás. Beatriz analisou com cautela antes de dar a primeira mordida. Se eu desmaiar, não me enterra aqui, brincou, mastigando devagar. Passei o dia tentando parecer útil, procurava gravetos, espantava insetos, criava teorias de sobrevivência baseadas em filmes. Ela observava tudo com um olhar que misturava curiosidade e cansaço. No final da tarde, montamos uma pequena fogueira com isqueiro e folhas secas. O crepitar das chamas nos deu um conforto quase infantil. Sentamos lado a lado, sem pressa, com os joelhos quase se tocando. Não achei que ia passar o final de semana assim, comentei. Eu achei que ia estar revisando relatórios e reclamando de reuniões inúteis. Prefere isso aqui? Ela pensou antes de responder. Prefiro o silêncio. Não o desespero. Mas o silêncio, sim. O céu começou a escurecer devagar, tingido de laranja e púrpura. As cigarras tomaram conta do ambiente, e a temperatura caiu suavemente. O mundo parecia ter diminuído, reduzido àquela fogueira, à brisa e ao som do mar batendo nas pedras. Beatriz. Ela me olhou, com aquele jeito de quem já sabia o que vinha. Se a gente sair daqui amanhã, isso tudo ainda vai ter existido, né? Ela sorriu sem ironia, apenas com uma doçura inesperada. Vai. Mesmo que ninguém mais saiba. A noite caiu rápida, como costuma ser no litoral. A fogueira crepitava com suavidade, iluminando nossos rostos com aquele tom âmbar que parece transformar tudo em lembrança. O som das ondas quebrando ao fundo se misturava às cigarras e ao vento leve nas folhas. Um cenário simples,
mas impossível de ignorar. Beatriz estava sentada de pernas cruzadas, apoiada em um tronco que usamos como encosto. Os cabelos presos num coque improvisado, a pele brilhando com o suor seco do dia e os olhos mais calmos do que nunca. Ela pegou uma das garrafinhas d'água e me ofereceu um gole antes de beber o resto, sem cerimônia. Já percebeu como a gente é ensinado a parecer forte o tempo todo? Perguntou, olhando o fogo, não para mim. Assenti devagar, sem saber se ela falava com alguém ou só com o escuro. Cresci ouvindo que mulher no comando não pode demonstrar fraqueza. Que tem que ser dura. Inabalável. Impecável. Ela deu um meio sorriso, triste. Eu virei isso. E às vezes, nem lembro mais como era antes. E antes, você era o quê? Ela me encarou por um segundo. O silêncio dela não era de dúvida, era de cuidado. Uma mulher que ria alto, que chorava sem vergonha. Que escrevia poesia no verso da agenda. Ela riu de si mesma. E que acreditava que amor não precisava ser uma estratégia. Parece alguém que eu gostaria de conhecer. Ela soltou o ar devagar, como se deixasse escapar uma parte do peso junto. Você tem uma vantagem, Davi. Ainda dá tempo de escolher quem você quer ser. Sem precisar se proteger tanto. Deitei na areia, com as mãos atrás da cabeça, encarando o céu limpo. As estrelas pareciam mais próximas dali, quase insolentes na sua beleza. Também já tentaram me moldar, falei. Dizem que eu devia ser mais ambicioso, mais agressivo nas ideias. Que preciso me impor, que não posso parecer inseguro. Mas sinceramente, eu só quero fazer as coisas do meu jeito. No meu tempo. Ela se deitou ao meu lado, apoiando a cabeça perto da minha, os olhos no mesmo céu. Seu jeito parece bom. E seu tempo, também. O silêncio que se instalou não era vazio. Era um lugar confortável, como se o mundo tivesse dado uma trégua. Os braços dela se moveram devagar até encontrar os meus. Nossos dedos se tocaram com hesitação. Depois se entrelaçaram. Beatriz, sabia. Aqui, pelo menos. Sorri com os olhos fechados. Sentir aquele toque era mais do que pele, era permissão de estar ali, inteiro. Nos viramos um para o outro, as testas quase se tocando, e o segundo beijo veio sem pressa. Não havia pressa em nada naquela ilha. Era um beijo mais longo, mais suave, onde as mãos não buscavam controle, só presença. Um beijo que não pedia promessas, mas oferecia abrigo. Nos cobrimos com a lona que sobrou, improvisada como um cobertor, e ficamos ali, deitados, juntos. A respiração dela foi se encaixando na minha. E quando percebi, meus olhos se fecharam naturalmente, sem medo, sem alerta. Ela não era mais a CEO que atravessava o corredor cercada por respeito. Nem eu era só o programador júnior que escondia a timidez atrás do monitor. Naquela noite, éramos dois seres humanos tentando não se sentir sozinhos. E conseguindo. Acordei com o som de um motor distante. No começo, achei que fosse sonho, o tipo de barulho que a gente escuta só na memória. Mas Beatriz já estava de pé, os olhos semicerrados voltados para o horizonte. Escuta isso? Ela perguntou, sem me olhar. Me levantei num salto. E lá estava, uma embarcação pequena, provavelmente de pescadores, cortando o mar a uns bons metros da ilha. Começamos a acenar, pular, gritar. Qualquer coisa que parecesse um pedido de socorro. O barco virou na nossa direção. Quando eles chegaram mais perto, a comunicação foi quase gritada. Dois homens, com sotaque do interior do estado, se espantaram ao nos ver ali. Mas o que vocês estão fazendo nesse fim de mundo? Longa história, Beatriz respondeu, já rindo de nervoso. Ajudaram-nos a embarcar. Deixamos o iate amarrado próximo à ilha, com uma bandeira improvisada presa à antena. Depois de um trajeto lento e salgado, desembarcamos num vilarejo simples, de ruas de areia e casas de pescadores. Beatriz fez algumas ligações. O celular ainda estava sem sinal, mas conseguiu usar o de um senhor que vendia peixe na beira do trapiche.
Em menos de 2 horas, uma SUV da empresa estava ali, com o motorista em choque ao vê-la descabelada, de chinelos emprestados e olhos vermelhos de cansaço. Vai ser difícil explicar isso no grupo da diretoria, ela comentou, ajeitando os cabelos com os dedos. No caminho de volta à cidade, fomos direto para um hospital. Nada grave, só desidratação leve e muito sol. Enquanto eu tomava soro na veia, ela respondia e-mails no celular como se estivesse apenas atrasada para uma reunião. E foi aí que tudo começou a voltar ao lugar. Nos dias seguintes, Beatriz apareceu em manchetes, empresária desaparece no mar e reaparece com funcionário, startup vive seu momento náufrago. A assessoria tentou conter, mas o assunto vazou. Eu fui blindado, como funcionário envolvido, me afastaram discretamente por alguns dias. Quando voltei ao trabalho, ela já não estava lá. Seu nome ainda aparecia nos e-mails institucionais, mas sua presença tinha sumido. Sala vazia. Agenda trancada. Nenhuma resposta. Eu passava o dia fingindo concentração em código, mas a cabeça estava na ilha. No que foi dito? No que não foi? Achei que ela me procuraria. Que diria algo. Mas o silêncio foi ganhando dias, depois semanas. A sensação era de ter voltado à realidade pela porta dos fundos, como se o que vivemos tivesse sido só um parêntese em vidas que, oficialmente, nunca se cruzaram. Comecei a duvidar de mim mesmo. Teria significado tudo aquilo só para mim? Fazia 19 dias desde a última vez que eu tinha ouvido a voz dela. Eu contei. Não porque fosse obsessão, mas porque, quando alguém bagunça o tempo dentro da gente, os dias param de passar, eles pesam. Estava uma noite fria em Florianópolis, com vento sul soprando forte, quando ouvi as batidas na porta do meu apartamento. 3 toques secos, diretos. Olhei pelo olho mágico. E lá estava ela. Beatriz. Não havia blazer, nem maquiagem. Usava um moletom largo, cabelo preso de qualquer jeito, e segurava um casaco dobrado nos braços, como se estivesse se apoiando em algo que ainda não tinha certeza se devia carregar. Abri a porta devagar. Oi, disse, com a voz mais baixa do que eu lembrava. Fiquei em silêncio por 2 segundos longos. Meu coração já estava na frente do corpo, mas minha cabeça travava. Posso entrar? Ela perguntou. Assenti, abrindo espaço. Ela entrou, caminhando com passos contidos até parar perto da janela da sala. Olhou a cidade lá fora como quem olha um lugar conhecido pela primeira vez. Eu contei para eles, começou. Para a diretoria. Para os acionistas. Para o meu ex-marido. Sentei no braço do sofá, sem saber ainda onde colocar as emoções. Contei que o casamento já era fachada fazia tempo. Que eu não queria mais interpretar a mulher perfeita. Que me perdi tentando agradar todo mundo e esqueci quem eu era. Ela virou, enfim, para me encarar. E contei de você. De nós. Da ilha. De como aquilo foi a única coisa real em meses. Fiquei olhando para ela, tentando entender se aquilo era desculpa, confissão ou convite. E o que eles disseram? Que eu era louca. Imprudente. Egoísta. Que estava arriscando tudo. Ela deu de ombros, com um sorriso que misturava dor e alívio. E talvez estejam certos. Mas pela primeira vez eu escolhi a mim. E escolher a mim inclui você. O ar entre nós ficou denso. Não era a tensão. Era o peso de algo que podia ser real. Você me deve um café, falei, tentando quebrar o gelo. Ela riu, de verdade. E você me deve um banho quente, um cobertor e talvez um abraço. O banho tá ali. O cobertor eu pego. E o abraço, abri os braços. Sempre esteve aqui. Ela veio devagar, como quem ainda não acreditava. E quando encostou a cabeça no meu ombro, eu senti, a armadura dela tinha ficado do lado de fora. Ficamos assim por longos minutos. Sem pressa. Sem urgência. Só a presença. Ela dormiu ali mesmo, no sofá, com meu casaco por cima.
E eu fiquei acordado até mais tarde, só observando. Tentando aceitar que sim, mesmo depois de tudo, mesmo com o mundo contra, havia uma chance. Passaram-se 6 meses desde aquela noite em que ela bateu à minha porta, sem salto, sem roteiro, sem armadura. Muita coisa mudou desde então. Ou talvez a gente só tenha se permitido mudar junto. Beatriz deixou o cargo executivo oficialmente. Enviou um comunicado elegante, daqueles que parecem pensados por 3 assessores, mas eu sabia que cada linha tinha vindo dela. Disse que queria focar em projetos com propósito, menos sobre poder, mais sobre gente. Tornou-se mentora de startups em crescimento, guiando novas ideias sem carregar o peso de um império nas costas. E eu cresci. No começo, com o empurrão dela. Depois, com minhas próprias pernas. Peguei projetos maiores, assumi lideranças técnicas e até recusei uma proposta em São Paulo. Pela primeira vez, sentia que tinha o controle da minha trajetória, não para chegar mais rápido, mas para ir onde fizesse sentido. Foi numa terça-feira qualquer que ela me olhou durante o café da manhã e soltou. E se a gente fosse embora? Como assim, embora? Longe da agenda, dos alertas no celular, do trânsito. Para perto do mar. Da gente. Garopaba foi a resposta. Uma casa simples, de madeira clara e janelas grandes, com varanda voltada para as dunas. Nada de condomínio fechado. Só a brisa constante e o som das ondas como música de fundo. Nossa rotina mudou. Acordávamos com a luz entrando pelas frestas da janela, íamos até a padaria da esquina de chinelos e sem pressa. Às vezes, ela passava a manhã escrevendo anotações para uma mentoria, enquanto eu finalizava linhas de código no notebook, com os pés na areia. À tarde, caminhávamos até o mirante mais alto da Praia da Ferrugem. Lá de cima, o mundo parecia em paz. Ela dizia que aquele vento levava embora tudo que não prestava. E eu acreditava. Você sente falta de alguma coisa? Perguntei certa vez, deitado com ela numa rede improvisada na varanda. Ela pensou por um instante. Sinto falta de não saber que isso era possível. Isso o quê? Viver assim. Leve. De verdade. Com alguém que não me exige nada além do que eu sou. Beijei sua testa. Era tudo o que eu precisava ouvir, e tudo o que, por muito tempo, achei que nunca fosse ouvir. Algumas noites, fazíamos fogueira na beira da praia. Sentávamos lado a lado, com vinho barato e cobertor de lã, olhando o céu. Nessas horas, a ilha sempre voltava à conversa. Lembra daquela fruta azeda que a gente achou? Ela ria. Aquilo quase foi nossa última refeição. Mas foi ali que eu soube que queria você, ela confessava, sem rodeios. A gente não precisava se perder de novo para se encontrar. Nem provar nada para ninguém. Éramos só nós dois, vivendo uma versão da vida que ninguém tinha escrito antes. E mesmo com todas as diferenças, de idade, de trajetória, de visão de mundo, tínhamos algo raro, a escolha mútua de continuar. Todos os dias. Sem promessas grandiosas. Só presença. No fim daquela noite específica, sentados na areia, envoltos pela fumaça da fogueira e o barulho do mar, ela segurou minha mão e disse: Obrigada por não ter desistido de mim quando eu desapareci. Respondi com um sorriso tranquilo. Eu também estava me encontrando. Nos olhamos em silêncio. E nesse silêncio, havia tudo, passado, presente e o que ainda viria.